Olá, meu nome é Diego Campos e na aula de hoje a gente vai falar sobre a sociedade mineradora no Brasil colônia. Bora lá? Bom, pessoal, quando a gente está falando da sociedade mineradora, obviamente nós estamos nos referindo à época, né, da história do Brasil que a gente vai chamar do ciclo do ouro, né, que aconteceu mais ou menos no final do século XVII, quando lá em Minas Gerais, né, fruto do movimento Bandeirantes, né, de São Paulo, eles descobriram, né, ouro na região de Minas Gerais. Bom, galera, vamos lembrar rapidamente aí desse contexto. Uh, os bandeirantes oriundos de São Paulo, eles faziam bandeiras, que eram expedições para explorar o interior do Brasil. Eles tinham três grandes, digamos assim, três grandes função essas bandeiras. O primeiro era ligado ao apresamento de índios, os caras caçavam índios. Depois o sertanismo de contrato, né, para destruição de quilombos ou mesmo a captura de escravos fugitivos. Isso acontece muito no Nordeste. E o terceiro ponto, que é a busca por metais preciosos. Eles queriam mudar de vida, tá? Isso vai acontecer, né? E é importante que todo esse processo aí, né, aferido pelos bandeirantes, ele vai ter uma importância histórica muito grande, porque ele vai possibilitar o alargamento das fronteiras, né, do Brasil, né? Lembrando que inicialmente o Brasil era dividido pelo Tratado de Tordesilhas. Os bandeirantes vão ocupar um território muito além de Tordesilhas, né? Ele vai promover um ataque e destruição de várias missões, né, de jesuíticas ao sul, né? E vai promover, inclusive, a origem reserva de gado, um comércio de gado, né, no Brasil, além da descoberta de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e também Goiás, né? São territórios aí que foram ocupados pelos bandeirantes. Bom, pessoal, então, a partir do momento que os bandeirantes descobriram ouro em Minas Gerais, começou-se uma corrida pelo ouro, uma coisa absurdamente frenética, né? Porque as pessoas começaram a ser atraídas por essa região, né? Para, obviamente, porque elas buscavam melhores condições de vida, tá? Com a descoberta desse metal, né, por Antônio Dias de Oliveira, e aí em Ouro Preto, em 1698, né, essa notícia se espalha e melhor, e vários milhões de pessoas foram atraídas para o sertão mineiro, né? Essas pessoas elas eram de Portugal, essas pessoas elas eram do Rio, elas eram da Bahia, de São Paulo, elas queriam enriquecer e elas trouxeram várias pessoas da África para trabalhar como escravo nessas minas, tá? Bom, mas essa região das minas ela não era tão legal assim, né? Ela era uma região ainda inabitável, ela era uma região ainda, digamos assim, sem muitos confortos, né? Pra a gente ter uma noção, ao chegarem nessas regiões das minas, não tinha muito o que comer, né? Muitos desses locais eram matas fechadas, não se tinha onde morar, não se tinha o que vestir, ninguém se preocupava naquela época, né, naquela região, em plantar ou criar alguma coisa, algum animal, justamente porque a principal atividade da época era justamente exploração do ouro. Então ninguém ia parar para poder plantar alguma coisa se automaticamente estaria desperdiçando o tempo que podia estar explorando o ouro, que era o grande fetiche de todo mundo ali, né? E é engraçado notar que nas regiões de Minas, nesse primeiro momento, você vai ter inclusive até fome. Pessoas que tinham ouro no bolso, né? Pepitas de ouro no bolso, mas passavam fome. E é justamente mais tarde a gente vai ver aí, né, todo um processo de integração comercial em virtude disso, né? Mas daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Porque com o tempo, galera, isso tudo vai mudar, né? Eles vão começar a plantar feijão na região, algumas hortaliças, né? Vão começar a criar alguns porcos e galinhas, mas eles vão, eventualmente, esse é o ponto importante, vão usar o ouro como moeda,
Então eles vão começar a comprar, e aí os bandeirantes vão ter uma baita de uma importância nesse processo, porque eles vão começar a integrar as várias regiões do Brasil, né? Eles vão pegar aquilo que era produzido pela pecuária do Nordeste, pela pecuária do Sul do Brasil, eles vão começar a trazer o açúcar, eles vão começar a vender alguns desses produtos aí, né? As hortaliças, ali de regiões mais próximas a Minas, eles vão começar a interligar isso tudo a Minas Gerais, que era uma região que faltava comida, mas se tinha dinheiro. Então, o ouro começou a ser uma moeda de troca e um dos primeiros produtos aí que começou a gerar um comércio, né, na colônia, um comércio interno no Brasil pela primeira vez. Tudo aquilo que era produzido no Brasil, ele gerava um comércio externo, ele tinha como finalidade fora do Brasil. O ouro é o primeiro produto, é o primeiro ciclo que cria um comércio, né, daqui no Brasil. É um comércio interno, tá? Mas nem tudo são flores. Naquela época a gente vai ter a Guerra dos Emboabas, porque você vai ter aí um problema. Os bandeirantes que estavam, né, que haviam chegado naquela região, né, no primeiro momento, eles não vão concordar com essa multidão de gente que está chegando, né? Então você vai ter uma guerra entre os paulistas e os portugueses, mas na verdade não eram os portugueses, era o restante, era o mundo, era todo mundo, né? Os portugueses eles eram chamados de emboabas, porque eles usavam botas altas. Os bandeirantes quase sempre andavam descalços, né? Eles haviam aprendido e assimilado muito, né, do jeito, né, e do hábito dos índios. Os emboabas, emboaba é o nome de uma ave, né, muito típica da região do Cerrado, das Minas Gerais, que é uma ave de pés emplumados, né? Então, por isso, né, esse apelido pejorativo aí que os bandeirantes deram aos portugueses. Os emboabas venceram os portugueses, né? E o líder dos emboabas, dos portugueses, Manuel Nunes Viana, foi aclamado governador de Minas, né? Bom, para a gente ter uma noção, a partir desse momento você vai ter aí uma tentativa de organização da coroa portuguesa nessa região, tá? Nesse período, o Rio de Janeiro se torna um estado separado, uma província separada. Nesse momento, ainda São Paulo e Minas formavam uma província só, né? Era uma coisa só. E o governo vai fundar nesse período, né? O governo português, né? Uma intendência e ele vai fundar algumas vilas, né? A primeira vila, né, vai ser Ribeirão da Nossa Senhora do Carmo, que hoje a gente conhece como Mariana, em 1711. Mas outras vilas também vão ser criadas, como Vila Rica, que a gente conhece hoje como Ouro Preto, Sabará, São João del Rei, que mantém o mesmo nome, as duas, Vila Nova da Rainha, que é Caeté, né, atualmente, e Vila do Príncipe, que é a cidade de Cerro, que até hoje também mantém esse nome. Bom, mas a ideia central da coroa não era só fundar vilas, não. Era controlar principalmente o ouro. Então, por isso que ele vai criar o que a gente vai chamar de Intendência das Minas em 1702. Para que a intendência serve? Para controlar o ouro, né? Para explorar o ouro. E aí, o controle se dá justamente a partir da cobrança de impostos. O que são os impostos? Obviamente, todo o ouro que é produzido no Brasil, a coroa também queria lucrar em cima disso, né? A intendência ela vai julgar os crimes da região, então ela vai ter uma função jurídica, né? E ela vai dividir a terra e as minas na o que a gente vai chamar de datas, que são nada mais do que lotes auríferos ou lotes de terras, né? Onde as pessoas poderiam explorar esse ouro. Bom, o descobridor da mina, ele escolhia geralmente duas datas, né? Dois pontos de exploração, e a terceira data era do rei. As outras datas elas eram distribuídas entre outros mineradores, né? Isso é a escolha do rei. E as maiores datas elas eram geralmente dadas, ou melhor dizendo, distribuídas para quem tivesse mais escravos, ou melhor, condição de explorar aquele ouro. Existiam naquela época instrumentos bem rústicos aí de exploração. Naquela época a gente estava falando principalmente de ouro de aluvião nesse primeiro momento. O que é ouro de aluvião?
praticamente passar a peneira no rio, né? Você ia no rio com uma peneira e passava ela assim nas águas do rio. Você depois fazia um processo de separação dos cascalhos, das pedras, né? Normais, das pedras de ouro. Então era uma coisa bem simples no primeiro momento, que mais tarde começa a se tornar mais complexo, né? O pessoal começa a escavar minas subterrâneas, né? Mas esse é um ponto importante aí, né? Do processo de mineração em Minas. Ah, sobre os impostos, pessoal, que eram cobrados naquela época, eles eram vários impostos. Existiam impostos sobre homens livres, escravos, existiam impostos sobre tecidos, sobre ferramentas, sobre tudo, né? Mas o imposto mais importante que a gente precisa lembrar a vocês é um imposto chamado de quinto, tá? O que é o quinto? É uma questão até matemática para a gente entender o quinto. Um quinto de algo é 20% de algo. Então, 20% de todo o ouro produzido, ele iria para a coroa portuguesa, né? Então, como as pessoas muitas das vezes elas queriam fugir desse imposto, era normal naquela época o contrabando, né? O que é o contrabando? As pessoas tentarem burlar aí a lei, né? Ou seja, deixarem de pagar a coroa. Então elas escondiam o ouro entre os dedos dos pés, solas de botas, em vários locais possíveis, inclusive nas estátuas de santos, né? Era normal isso acontecer. Por isso a expressão em Minas chamado santo baoco, né? Quer dizer, por fora um santo normal, que muitas das vezes naquela época ele era feito de madeira, né? Os santos. Então você fazia uma pequena passagem onde você poderia esconder o ouro sem que a fiscalização pudesse se perceber disso. Tá? Era uma forma de burlar aí a fiscalização da coroa portuguesa. Né? É uma expressão que ficou muito comum. Ah, você é santo do Paoco. E aí vem dessa origem, né? Uma pessoa que aparentemente não é aquilo que aparenta. E justamente pelas pessoas, pela excessiva cobrança que se tinha do ouro, o governo ele vai criar o que a gente vai chamar de casa de fundição, que é nada mais, nada menos do que uma forma de que o ouro que vai ser cobrado pelo quinto, ele é transformado nessas barras aí que vocês estão vendo na imagem. Então, existia uma certa assinatura da coroa. As barras, elas significavam que o ouro já havia sido, digamos assim, é, cobrado, a parte que cabia ao rei. E o ouro era transformado em barra, selado e quintado, ou seja, uma parte dele ia aí para a provedoria da fazenda real, né? E de lá, de Minas, ele ia por uma estrada, né, ao lombo de mulas, chamada Estrada Real para o Rio de Janeiro, né, sobre forte escolta, né, de soldados, porque esse ouro ia para Portugal, né? Mas obviamente, pessoal, que o pessoal vai ficar revoltado com essa situação de exploração, né? Inclusive a gente vai ter uma revolta em Vila Rica, que a gente conhece como Ouro Preto atualmente, né? Justamente por isso, por essa situação, né? Além do preço dos alimentos que está muito caro. E por que está caro? Por uma questão óbvia de princípio de economia, né? Eu tenho muito dinheiro circulando, eu tenho ouro, eu tenho pouca comida disponível no mercado, o preço sobe, significa inflação. E é justamente por isso, né, que a gente vai ter uma revolta, a revolta de Vila Rica, que vai ser facilmente aí, suplantada, sufocada pela coroa. Ela não vai ter aí maiores sobressaltos, mas é uma revolta importante, porque ela marca um termômetro da população que está insatisfeita com o que está acontecendo, né? Eles queriam a redução do preço dos alimentos, o fim das casas de fundição, que significava a exploração excessiva do rei. Né? Filipe dos Santos, que é um tropeiro, é um dos líderes, né? Pascoal da Silva Guimarães também, né? E o resultado é justamente, né, o esquartejamento dos seus líderes, no caso, principalmente Filipe dos Santos,
que era um tropeiro, né? Afinal de contas, Pascoal Guimarães era, né, um rico minerador e comerciante. Ele somente foi preso e mais tarde exilado para a África, né? Mas essa revolta, ela vai marcar um outro ponto importante, tá? O rei, ele vai separar Minas de São Paulo. A província de Minas Gerais agora ganha corpo, se separando de São Paulo, né? Criando a capitania em 1720, tá? É importante também, quando a gente vai falar do ciclo do ouro, falar dos diamantes, que mais tarde foram descobertos numa região que a gente conhece hoje como Diamantina. Mas naquela época era conhecido como Arraial do Tijuco. E o rei vai mandar expulsar todos os moradores do local. Ele vai criar uma intendência muito mais fortificada, uma fiscalização muito mais rígida, né? Ele vai dividir as terras em lote. E agora ele não vai simplesmente doar para as pessoas que ele queria. Ele vai vender. Ele vai leiloar esses lotes, tá? Essa intendência das minas de diamante, ela vai ser criada em 1734 e ela era muito mais rígida, né? Inclusive com a ordem expressa de morte, de condenação à morte para quem fosse pego roubando diamantes. O rei ele vai criar um regime bem interessante, do regime dos contratadores. Ele vai dar o direito de exploração das suas terras para ele vai terceirizar para essas pessoas que a gente vai chamar de contratadores, né? Eles que vão explorar e a coroa vai ficar com uma parte da riqueza, né? E aí a gente vai ter um caso bem interessante em Diamantina, que vai ser símbolo dessa época do ciclo do ouro, que vai ser o romance de João Fernandes de Oliveira, que foi um grande contratador, um grande explorador de diamantes, talvez um dos maiores da sua época, com uma ex-escrava, Chica da Silva, negra. E eu tô falando de uma época, basicamente, onde você tinha o auge da escravidão no Brasil, né? E essa senhora negra, ex-escrava, se torna uma das damas mais proeminentes de Diamantina. E esse é um ponto muito fora da curva, mas que dá pra gente aí um pouco para a gente entender que a escravidão no ciclo do ouro, nas Minas Gerais, ela foi muito mais flexível do que na sociedade açucareira do Nordeste, tá bom? O caso da Chica da Silva emblema bem isso, né? O que vai mudar no Brasil com a mineração de ouro e diamantes? Primeiro ponto, a gente vai ter pela primeira vez um processo de ocupação do interior do Brasil, tá? Porque vai vir, as pessoas vão ser atraídas massivamente, né, para a região, principalmente das Minas, mais tarde Goiás e Mato Grosso. A gente vai ter o primeiro processo de urbanização no Brasil. Lembrando que na época do açúcar, você tem expressamente o que? A vida acontecendo nos engenhos, que são fazendas. Agora não, você já tem cidades, né? E esse processo de urbanização ele acontece em Minas Gerais de forma bem clara. Você vai ter a mudança de capital, né? O Rio de Janeiro ele ganha uma importância grande, porque é de lá o porto que vai trazer o ouro de Minas, que vai levar o ouro de Minas até Portugal. E aí a gente vai ter também pela primeira vez o crescimento de um mercado interno, né? Principalmente essa questão dos alimentos, né? E esse é um ponto importante. Minas Gerais é o centro, né, o epicentro de uma rede de comércio interno que começa a acontecer no Brasil pela primeira vez, né? Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás compram várias partes do Brasil com ouro em pó, né, os produtos que necessitavam por meio aí desse comércio interno. O Nordeste fornecia gado, couro, farinha de mandioca, o Rio, escravos, artigos europeus, né? São Paulo, milho, trigo e marmelada da cana. E o Sul fornecia cavalos, mulas e charque. Então a gente vai ter aí uma integração nacional, né, que se inicia a partir desse momento. A cidade mineradora, obviamente, ela era formada pelos ricos comerciantes e os donos de minas. Você tem uma questão interessante aí de uma camada média, pela primeira vez, isso não acontecia na sociedade açucareira.
A sociedade açucareira é uma sociedade formada por escravos e senhores. Agora eu tenho uma camada rica, né, de comerciantes e donos de minas, uma camada média de pessoas que não são nem ricos nem pobres, né, garimpeiros, padres, profissionais liberais, artesãos, vendedores, tropeiros, né, como a gente chama como era chamado naquela época. A gente tem desclassificados, que eram pessoas que não tinham posição social definida, não eram, mas eram livres, tá? Viviam de bicos, né? Plantavam, caçavam alguma coisa. E existiam os escravos, né? Em sua maioria africanos vindo da África. Mas tem um ponto importante: mesmo os escravos nessa época, a posição, ou melhor, a condição deles era muito mais flexível do que na sociedade açucareira do Nordeste. Por quê? Existiam muitos escravos que eram escravos de ganhos, né? Esses escravos, eles podiam desempenhar, naquela época, eles podiam desempenhar funções, pessoal. Eles podiam desempenhar funções de ganho, eles podiam vender. Era muito normal, por exemplo, donas de casa tinham escravos e colocavam os escravos para vender doce na rua, vender quitanda. E esses escravos, eles ganhavam uma parte dos ganhos e eles compravam sua própria alforria. Então, eles mexiam com dinheiro, né? Se esses escravos ou mesmo escravos de Minas, era normal o minerador às vezes dar uma porcentagem pequena, né? Mas que ao longo de anos esse escravo juntava essa porcentagem, né, e comprar a sua liberdade. Possivelmente, muitas das vezes, ao final da vida, mas era algo possível. Coisa que na sociedade açucareira nordestina, isso jamais, né, era cogitado. Existia uma relação mais de oposição, né, entre senhor e escravo, que era um pouco diferente aqui em Minas Gerais. Então, pessoal, era normal aqui, né, essa relação, né, entre escravos, né, ser um pouco mais flexível, até pelo exemplo aí que a gente deu da Chica da Silva, dá pra gente notar um pouquinho, né, dessa flexibilização. Era normal aí, né, as festas religiosas, né, e a gente tem muitas irmandades de escravos, né, com uma festa de resistência que unia, né, muito aí do companheirismo entre os escravos, né, e o pano de fundo religioso, né? Então você tinha irmandades, por exemplo, de brancos, né, mas também de negros, os Rosários dos Pretos, que vão construir uma igreja famosa em Nossa Senhora do Rosário, né, festas públicas, como por exemplo muito famosas ali nas regiões de Minas, Paracatu, as mais antigas, né? Festas, inclusive, como sendo resistência dos negros em Minas Gerais, como o Congado, que é uma festa muito tradicional da região. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.